Erev Tov, boa noite. Voltei, como anunciado, para dar início à nossa pequena conversa esotérica da sabedoria sobre Kabbalah, mudança de nome, lugar e ação. Muitas pessoas têm me escrito sobre a questão do nome, né? Com a pesquisa dos códigos da Torá, né, as pessoas têm os seus nomes espirituais revelados nestas pesquisas e são informadas acerca disso. E muitas me escrevem de volta dizendo: mas o que eu faço com isso? Eu não sei o que fazer com isso. Ok, então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse mistério de mudança, nome, lugar e ação, que vocês vão encontrar aqui no meu livro, né? Gilgulim, o Portal das Reencarnações, que eu publiquei em 2008 como consequência da minha própria reencarnação, né? Um livro que eu comecei a escrever em 2004, né? E publiquei a primeira vez na forma de um livro digital em PDF, né? Depois eu publiquei um livro impresso, né? Em 2008. Então está aqui o Portal das Reencarnações, né? Aqui embaixo tem até uma frase do Zohar Sagrado que diz: e se você olhar para Adão, não poderá voltar à vida. Isso tem a ver com a chamada Near Death Experience. Em inglês, português significa experiência de quase morte, né? Aquela experiência onde as pessoas morrem, depois voltam e relatam terem passado por um túnel e visto uma luz, né? Essas experiências são verdadeiras e são faladas, reveladas no Zohar há 2000 anos, né? Muito bem, vamos então falar um pouquinho disso, porque a questão do nome, né? Mudança de nome, está intimamente ligada com a reencarnação, né? E nós precisamos de conhecimento e sabedoria para podermos adquirir compreensão, porque ao nome também está atada a realização das nossas vidas, a nossa realização espiritual, né? E nós precisamos compreender a importância do nome próprio, que na verdade é o nome da nossa alma, né? Muito bem, mas antes de nós darmos início de fato a essa nossa pequena conversa esotérica, né, sobre essa questão do nome, né? O pessoal está chegando aqui, já está cumprimentando, né? Oi, Laís, oi Andréia, boa noite, tudo bem? Bem-vindas, né? Então, antes de começarmos, né, como sempre, vou recitar, né, um trecho do Zohar HaKadosh, né, para que nós possamos nos conectar com as almas dos mestres da Hidra Ilaá, da Academia Celestial, que possam nos auxiliar nessa conversa espiritual que nós vamos ter aqui, né? Eu vou abrir, como sempre, na porção onde está codificado o meu nome. Eu já expliquei outro dia, né, que os cabalistas, as almas dos cabalistas, que são reencarnações das almas dos antigos mestres da sabedoria, têm os seus nomes em todas as suas encarnações codificados no Zohar Sagrado. E aquele que é realmente o cabalista, né, que é uma reencarnação dos mestres antigos, sabe aonde o seu nome está codificado no Zohar Sagrado e pode mostrar isso aos seus queridos, né, aos seus alunos, né, para que eles não tenham dúvida. Olha, realmente o mestre está lá no Zohar Sagrado, né? Muito bem. Então eu gosto de recitar essa porção antes de começar, né, que é a porção que está na porção Pinhas, né, que diz: Ve'ahi Kad Hava Patach Rabi Akiva Bemaase Merkava Pomea Hava Sinai Vekalea Hava Sulam Deveia Malachim Salkim Venachtim Bekol Dibur Vedibur Dile Hava Chachiv Alaya Malach Metatron, que traduzindo né,
E quando Rabino Akiva Ben Yosef abria, revelando sobre os trabalhos de Maaseh, sobre os trabalhos da carruagem divina, Maaseh Merkavah, a sua boca estava no Sinai, e a sua fala era uma escada pela qual os anjos ascendiam e descendiam. E em cada discurso seu, o anjo Metatron cavalgava sobre as suas palavras. É o que diz aqui no Zohar Sagrado. Então vamos, falar sobre mudança de lugar, mudança de nome, mudança de lugar e mudança de ação, que faz parte da nossa realização espiritual nesse mundo, da nossa correção, espiritual também, a compreensão do nosso próprio nome e qual é de fato o nosso verdadeiro nome. Muito bem. Muitas pessoas crescem, e vocês com certeza têm experiências desse tipo, sentindo que aquele nome que receberam dos pais, de fato, não é o seu nome. E passam a vida inteira sentindo isso, Poxa, o meu nome não é esse, eu gostaria de mudar o meu nome. Por que será que as pessoas sentem isso, A necessidade de mudança de nome. Muito bem, muitos pais dão aos seus filhos, nomes errados, que não são de fato os nomes das suas almas. Por quê? Porque eles se inspiram, em coisas erradas, tipo, vou dar para o meu filho o nome do meu cantor preferido, ou o nome do meu jogador de futebol preferido, ou o nome do meu ator preferido, E as pessoas não sabem as consequências, que podem trazer à vida dos filhos a escolha de um nome que não é o nome da alma daquela criança. Os antigos cabalistas, as esposas dos antigos cabalistas, nós fomos instruídos acerca desse mistério. Quando estavam grávidas, elas recebiam inspiração, através dos sonhos acerca de qual seria o nome daquela criança, da qual elas estavam gestando. A Kabbalah diz que um anjo é enviado até a mãe para inspirá-la, acerca do nome da criança. Mas quando a pessoa não tem uma ligação espiritual, ela não desenvolveu essa ligação ainda, ela não descobriu a ligação com a sua própria centelha espiritual, como ela vai receber uma inspiração? Se essa pessoa está firmemente baseada em religião, por exemplo, a religião é um véu espesso, que impede a pessoa, de estar ali ligada realmente com o divino em si mesma, e descobrir o próprio segredo, da sua alma. Aí, como que essa pessoa então vai se inspirar para dar um nome correto para aquela criança? Nós aprendemos que os melhores nomes que se podem dar aos filhos são nomes da Torá, são nomes bíblicos. Por quê? Porque quando se dá um nome para uma criança, puxa-se também, além da alma da criança, uma centelha da alma raiz daquele nome. E aquela pessoa então vai ser inspirada e ajudada por toda a vida por aquela centelha, da alma raiz do nome que ela recebeu. Então é importante saber disso. Então, como eu estava dizendo, muitas pessoas crescem sentindo que de fato aquele nome que ela recebeu não é o nome dela. Então vamos falar um pouquinho desse mistério. Aqui no meu livro, Gilgulim, até marquei aqui para ler um pedacinho aqui para nós, no tópico mudança de nome, mudança de lugar e mudança de ação, está dito o seguinte: no Zohar nós aprendemos como Abraão reparou os pecados de Adão e Terá, seu pai, e como ele fez para com Deus e para com a Shekinah, a presença divina, vir e reger sobre o mundo inteiro. Então essa sessão, conta de como Adão foi reencarnado e como as transgressões dele foram destruídas, corrigidas,
por Abraão, Isaque e Yaakov. Adão obteve uma mudança de nome, uma mudança de lugar e uma mudança de ação, e através disso a reparação dos pecados que ele cometeu. Muito bem. Nós somos instruídos no Zohar que numa única ação, Adão cometeu 3 pecados, né? Que foram, né? Idolatria, incesto e assassinato, derramamento de sangue, né? Muito bem. Então o Zohar diz, né, o pecado de Adão foi contra, e Hashem Elohim comandou. Nós explicamos que aquele comando se refere à idolatria, né? Muito bem. E como é que aconteceu então de Adão corrigir esses 3 pecados, né, que ele havia cometido? Idolatria, assassinato, derramamento de sangue, e incesto em um único pecado que ele havia cometido, né? Então vamos começar por mudança de nome, né? O que está escrito? A primeira reparação do pecado de Adão, de idolatria, ocorreu pela mudança de nome, pois ele então, Adão, passa a se chamar Abraão. Muitas pessoas não tinham ideia disso até agora, que Avraham Avinu, o pai Abraão, era de fato uma reencarnação de Adão, né? Então nós estamos descobrindo isso aqui agora nessa pequena conferência online. Então eu vou ler de novo aqui, né? A primeira reparação do pecado de Adão, de idolatria, ocorreu pela mudança de nome, pois ele passa a se chamar Avraham, né? Abraão. Quando Abraão tinha 25 anos, ele quebrou todos os ídolos do pai dele, Terar. Porque o pai de Abraão, lá na Mesopotâmia, lá em Ur, onde Abraão havia nascido, ele era um fabricante de ídolos. E quando Abraão tinha 25 anos, conta a tradição, né, ele percebeu que o Criador não estava naquilo ali, né? E ele então quebrou todos os ídolos do pai dele e deixou apenas um, né? E um ídolo que Abraão deixou tinha um martelo nas mãos, tá? E quando o pai dele chegou, né, viu toda aquela destruição, porque eles viviam disso, da venda de ídolos, ficou desesperado e falou: por que você fez isso? E Abraão apontou para o ídolo e disse: não, foi ele. E o pai dele olhou e falou assim: não, ele não é capaz de fazer isso. Então Abraão disse: então por que você acredita nisso? Por que você faz isso? Né? Então aqui começa, né, a correção do pecado de idolatria, né, que Adão havia cometido. Então está escrito, né, sobre isso. Ele quebrou todos os ídolos do seu pai, Terar, causando assim o tikkun, a correção, né, o karma, né, a correção do karma do pecado de Adão de idolatria, né? E aqui então nós sabemos, né, que ele se chama Avram e passa então a se chamar Avraham, porque ele recebe a letra Re do nome sagrado Yud He Vav He no próprio nome dele, né? E então passa a se chamar Avraham, ok? Muito bem. Mudança de lugar. O segundo item, né? Primeiro mudança de nome, né? Depois mudança de lugar. Antes, um pouquinho, né? O nome, né? É o Tsinur, tá? É o canal pela qual a luz de Deus chega até a nossa alma. É o nome. Se o nome da pessoa estiver errado, né? Se a pessoa não estiver com o nome correto, é como se você tivesse um funil, um receptor que está fora, está né, errado, né? E aquela líquido, água, né, ou coisa parecida, está caindo do lado de fora ao invés de pegar naquela vasilha, né? Então precisamos acertar o nome da pessoa para que então ela possa estar, o seu tsinur, o seu canal possa estar correto, para que ela possa então receber, né, a infusão da luz divina na sua própria alma. Então precisamos do nome,
Ok. Parece que deu uma caidinha, né? Parece que caiu. Que infelizmente, né? A internet que nós temos no Brasil, né? Que nós pagamos tão caro, não funciona corretamente, né? E nós dependemos disso, a internet começa a cair, não funciona direito, né? É uma pena, né? Mas a gente vai assim mesmo, né? Muito bem. Então, como eu estava dizendo, né? O nome é o sinur, é o cano, né? Pelo qual a pessoa recebe infusão da luz divina em si própria, para sua própria alma. Se esse nome estiver errado, a pessoa não está recebendo, né, a infusão da luz divina, né, e praticamente está vivendo na escuridão, né? Muito bem. Então, é preciso acertar o nome. Se não acertar o nome, né, e por isso a mudança de nome é importante, né, para que a pessoa possa de fato se conectar com a luz que desce dos mundos superiores da árvore da vida e possa receber a infusão da luz divina, o shefa, a abundância, né, na sua própria alma. Sem isso, né, as coisas não acontecem, né? Então a pessoa passa uma vida inteira sem realização espiritual porque o seu nome está errado, né? Por isso que é comum nas comunidades, né, marranas no Brasil, por exemplo, né, as pessoas que estão se unindo para praticar Torá, né, sedentas pela espiritualidade da Torá. Infelizmente muitas têm sido enganadas, né, por certos líderes que antes eram de uma religião e passam a ser rabinos, sem ter o conhecimento interior dos mistérios da Torá, né, e fazem um sincretismo e acabam iludindo mais ainda as pessoas, né? É preciso ter conhecimento, preciso ter sabedoria, né? Principalmente do Zohar sagrado. Muitas pessoas perguntam o que é o Zohar, né? Precisa ler o livro de Daniel, porque o Zohar é mencionado no livro de Daniel, né? Está escrito lá. Deixa eu ver se eu me lembro aqui de cabeça, né? Daniel 12, verso 3. Vê Masquilim Ishiru Kazohara Hakia. Está escrito lá. E os sábios se iluminarão como o Zohar do firmamento. As pessoas não sabem, o Zohar explica isso, que o Zohar de fato é uma criatura alada, como todas as palavras da Torá, né? Ela é também uma criatura alada, né? Uma criatura luminosa, o Zohar, né? E que desceu ao mundo, se manifestou na forma de um livro para dar instrução aos homens, né? E levar os homens à iluminação. Então, voltando, né, na questão de mudança de nome, mudança de lugar e mudança de ação, que são as três coisas que nós precisamos fazer para corrigir, né, os erros que Adão cometeu. Então, depois que Abraham corrigiu o pecado de idolatria, né, então vem a mudança de lugar. Como isso aconteceu? A segunda reparação do pecado de Adão, de assassínio, né? Por que assassínio? Adão cometeu assassinato? Sim, porque por causa do pecado dele, Caim veio a assassinar Abel, né? E aí essa é uma consequência, foi uma consequência direta, né, do pecado de Adão. Então Adão cometeu assassinato também. Muito bem. Então a segunda reparação do pecado de Adão, de assassinato, ocorreu no episódio que a Torá chamou de Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, o atamento de Isaac, né? Conforme está escrito: toma teu filho Yitzhak e vai-te à terra de Moriá, né? O lugar onde estava o templo sagrado, né? Muito bem. Naquele evento, né, algumas coisas muito poderosas aconteceram, né? Não é sacrifício de Isaac, como é falado na religião, não existe isso. É atamento de Isaac. Por quê? É um segredo, né? Abraham, no nosso corpo, na nossa alma, é o lado direito, que é a bondade. Yitzhak é o lado esquerdo, que é a severidade. E Yaakov, né, é o centro, o pilar central, né, que é o equilíbrio entre a bondade e a severidade. São códigos na Torá, né? As pessoas ficam ligadas muita gente hoje fala isso, né? Pessoas sem sabedoria
que o Deus dos hebreus era um assassino, porque ele mandou com que Abraão matasse seu próprio filho. Nem existe esse comando lá. Ata teu filho Isaque. Não tem nada a ver com assassinato, né? Muito bem. Mas então, para corrigir o pecado de Adão de assassinato, né? Então precisava acontecer isso, né? Todas as manhãs, quando os cabalistas atam o tefilim no braço esquerdo, né? Aquelas tiras de couro preta, né? Isso chama-se atamento de Isaac, né? Akedat Isaac. É o atamento do tefilim no braço esquerdo, né? É o atamento de Isaac, porque o tefilim nos ajuda a controlar a severidade, né? O tefilim do braço. E o tefilim da cabeça nos conecta às estrelas e os arquivos acásticos, né? Olha só os mistérios da Torá, né? Muito bem. Então, quando Abraham levou Yitzhak para o atamento, né? Algumas coisas muito poderosas aconteceram. Uma delas, né, foi uma outra correção, porque quando, né, Yitzhak nasceu, né, ele havia recebido uma alma feminina, né, e por causa do nascimento de Ismael, né, que Abraão tinha gerado antes. E o que acontece, né? Naquele evento, né, em que houve o atamento de Isaac, né, Deus enviou um cordeiro, um carneiro, e a alma do Isaac estava no carneiro. Isso está escrito no Zohar, não sei o que estou falando não. Isso está revelado no Zohar sagrado. Tá? Não é invenção minha isso. Okay? Muito bem. Então, nesse evento, né, ali, a alma de Adão passou de Abraham para Yitzhak para corrigir o pecado de assassinato que Caim e Abel haviam cometido. Okay. Então vamos para a mudança de ação agora para corrigir o terceiro e último pecado, né? A terceira reparação do pecado de Adão, de incesto, ocorreu quando Yaakov casou-se com duas irmãs, Leia e Rívica. Por que isso aconteceu? Porque quando Adão pecou, né, ele viu que por causa do pecado dele, todos os filhos que ele teria nasceriam com defeitos ou morreriam. E ele então se recusou a gerar filhos e passou a manter relações com dois espíritos femininos, né, para se esvair daquela energia negativa que havia sido criada com o seu pecado. E só depois desses 130 anos que ele passou separado de sua mulher, e que ele se esvaiu daquela energia negativa, ele procurou então Rava, né, e coabitou com ela, e ela engravidou e nasceu quem? Sete, né, que é um segredo também muito poderoso, né? Então, para corrigir esse período de 130 anos que Adão passou coabitando com dois espíritos femininos, né, a alma de Adão passou de Isaac para Yaakov, e Yaakov então casou com duas irmãs, Leia e Rívica, né, conforme está escrito, e tomou Rívica as melhores vestimentas de Esaú, e vestiu Yaakov. Quando Yaakov vestiu as roupas que eram de Esaú, elas se impregnaram do aroma do jardim do Éden, conforme está escrito, e Isaac chegou-se e beijou-o, e então, sentindo o cheiro das suas vestes, o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, o jardim do Éden, que o Eterno abençoou. E através do beijo, né, a alma de Adão passou de Isaac para Yaakov, né, pelo processo de Ibur, reencarnação e Ibur, para corrigir esse pecado do incesto que Adão havia cometido. E Yaakov foi e se casou com as duas irmãs, que eram Leia e Rívica, né? Então assim compreendemos que Adão reencarnou em Isaac, conforme o segredo esotérico do verso, e Abraão deu tudo o que tinha para Isaac. Tá vendo? Agora Isaac precisava reparar o terceiro pecado de Adão, e esta incumbência ele deu a seu filho Yaakov, que primeiro precisava ser purificado para depois retificar este pecado. Assim, Isaac o purificou no nível chamado Ashuká, beijo,
e por isso é dito, ele beijou Yaakov, né? E ao beijá-lo, Adão reencarnou uma última vez, agora em Yaakov, para reparar o pecado de incesto. Esses 3 tikkunim, essas 3 correções, esses 3 karmas, né, estão intimamente ligados com as 3 sefirotes de Hesed, Gevurah e Tiferet na árvore das vidas, né, que são as carruagens, as Merkavot, dos 3 patriarcas, Avraham, que é Hesed, que é a bondade, Yitzhak, que é Gevurah, e Yaakov, que é Tiferet, né? Avraham, que são os 72 nomes divinos, poder de criar milagres. Yitzhak, que é o nome de Deus de 42 letras, Luana Bekoah. E Yaakov, que é o nome sagrado, Yud Re Vav Re, né? O nome mais poderoso do sagrado, né? Olha só o poder disso tudo, que está ligado com mudança de nome, mudança de lugar e mudança de ação, né? Muito bem, quando Adão pecou, ele causou a queda de toda a humanidade, pois todas as almas que desceriam ao mundo eram partes da alma de Adão. Adão significa humanidade, não homem, né? Homem é Anosh, né? Ou Ish, outras 2 palavras que têm os seus segredos, né? Através do pecado de Adão, toda a humanidade foi, então, manchada. E nesses 3 níveis de idolatria, assassinato e incesto. E é então o trabalho de toda a humanidade retificar esses 3 pecados, né? Muito bem, e isso, a retificação de cada alma, começa com mudança de nome, mudança de lugar e mudança de ação. Muito bem, né? Por exemplo, como eu disse, muitas pessoas crescem sentindo, né, que aquele nome que receberam não é o seu próprio nome. E então elas sentem a necessidade de mudança de nome. Depois disso, muitas pessoas sentem que precisam mudar de lugar, porque elas sentem que aquele lugar onde elas estão assentadas não é o lugar delas. Então nasce um desejo imenso de viajar, de mudar, de ir para outro lugar, né? E outras pessoas então sentem, para corrigir o outro pecado, uma necessidade enorme de estar atados a uma pessoa, né? Alguém, né? Para então corrigir essa última parte, né? De mudança de nome, mudança de lugar e mudança de ação. Há um ditado em Yiddish. Yiddish é a língua falada pelos judeus europeus, que é uma mistura de hebraico com alemão, muito poética. Eu gosto do Yiddish muito, né? Soa muito poético, muito bonito. E em Yiddish há um ditado que diz assim, ó: Shone Makon, Shone Mazal. Vou repetir: Shone Makon, Shone Mazal, que significa a mudança de lugar, mudança da sorte, ou de karma, ou do destino. Shone Makon, Shone Mazal, né? Muitas pessoas não conseguem realização no lugar que elas estão, né? Então elas precisam de mudança de lugar. Por quê? Porque aquele lugar para onde elas vão mudar, né, está sob a influência de outra Mazal, de outra constelação, né? E ali, então, ela começa a ter realização espiritual e pessoal, por causa da mudança de lugar, né? Então, são partes do segredo da Kabbalah que nós estamos revelando aqui, que são poderosos em nossas vidas, que vão nos ajudar a obter realização espiritual. Muitas pessoas pensam em Kabbalah, né, erroneamente, infelizmente, né? Pensam em Kabbalah como um método, uma maneira para prosperar. Isso é uma consequência, né, das correções espirituais que nós fazemos através da Kabbalah, né? Quando você vem com uma concepção errada, você se conecta de forma errada e não vai funcionar, né? Gosto muito do verso do Salmo 51:12, Terrilim 51:12, né? Que diz:
Lev tahor bara li Elokim veruach nahom hadash bekirbi. Em hebraico, né? Lev tahor bara li Elokim veruach nahom hadash bekirbi. Coração puro, cria em mim Elohim, né? E um espírito correto, novo, para me aproximar de ti, né? Veja que até aqui cita, né, o processo de reencarnação pela mudança de nome, né? Por quê? Quando a pessoa muda de nome, ela atrai uma centelha da alma raiz que entra nela e vai ajudá-la, inspirá-la no seu caminho, né, para que haja conexão espiritual de forma correta e comece então a haver realização espiritual. E realização espiritual vai produzir realização física, né, de todas as áreas, né? Muito bem. São coisas que nós tínhamos para falar aqui sobre isso, né? Sobre essa questão de mudança de nome, mudança de lugar, mudança de ação, né? Algumas vezes pessoas recebem o nome correto que está ligado com suas encarnações passadas, né? Que podem ser descobertas, né, pelo cálculo de gematria, né? Como, por exemplo, no meu caso, né, que o meu nome civil, né, tem a mesma numerologia, a mesma gematria do nome que eu tinha na minha outra vida, né? E isso veio então me conduzir, né, por toda a vida até o momento do despertar. Em 1996, né, quando eu tive um sonho e acordei falando em hebraico, né? Eu nunca tinha ouvido a língua hebraica, né? Isso faz parte do processo de reencarnação, né? Lembranças de outras vidas. Muito bem. Algumas pessoas participaram aqui conosco. Muito obrigado. Felipe Latifi, o Cacá Pinheiro, né? A Iane Regina, a Natália Laís, que também aqui, o Eduardo Volpe, Vander Dias, né? Eliana Ramos, né, que estão aqui conectados aqui conosco, né? A Andréia Cristina também. Muito obrigado, né? Aqui, né? Vocês todos queridos de coração, né? Vocês têm alguma pergunta, né? Quiserem fazer alguma pergunta rapidinho aqui, acho que dá para responder, hein? Essa ferramenta aqui de interação, né? Ela é fantástica, né? Ó, aqui o Criolo Brown também, né? Rafael Vinícius da Cruz participando aqui conosco, né? Muito obrigado, né? Vamos espalhar, né, esse conhecimento, essa sabedoria, né? Para que nós possamos... o Shalom Kadosh também aqui, né, participando conosco ao vivo aqui nessa nossa conferência esotérica, né? Aqui do Zen, das areias e das dunas, né? Do hebreu místico, né? Nós estamos voltando para o deserto, junto aos mistérios da Kabbalah, né? Muito bem, o Zohar diz que o deserto é o segredo do oculto da Torá. Muito bem. Como fazer a mudança? A Eliana está perguntando. Bom, espiritualmente o mestre, né, o professor, pode ser inspirado, né, a te dar um nome apropriado, né, para que você possa então fazer essa reconexão. Ou pode ser descoberto também pela pesquisa nos códigos da Torá, né? Pode surgir lá, né, de pesquisa, de repente Eliana Ramos, aí surge cruzando lá qual é o nome espiritual da pessoa, né? Na maioria dos casos, de todas as pesquisas pessoais que eu fiz até hoje, na maioria dos casos apareceu o nome espiritual da pessoa, né? O Vander está aqui perguntando, né? O estudo dos códigos pessoais, você indica o nome? Se está correto? Sim, Vander. Se aparecer lá no texto, né, no seu código, por exemplo, né, se aparecer, né, o nome, a gente indica e diz, olha, esse aqui é o teu nome espiritual, tá? É o que a gente pode fazer. O meu nome hebreu, por exemplo, né, Michael Alevi,
né, antes de ter mudado para Dipankara Veda, que é outro segredo de reencarnação, né, tem 6 vezes a força dos 72 nomes. Então você imagina todas as realizações espirituais poderosas que foram feitas pela conexão com esse nome divino. Foi uma vida, tem sido uma vida assim maravilhosa, né? Aqui o Felipe está dizendo, né? Essa é a verdadeira essência, mestre. O Zen hebreu místico. Uhum, com certeza, meu querido, com certeza, né? Voltarmos à antiga tradição do deserto, né? Essa coisa fantástica, né? Que nós... Olha, a Carla chegou aqui, atrasada, ela está dizendo, né? Oi, Carla, bem-vinda, né? Vamos... A Carla que descobriu, inclusive, o nome espiritual dela numa pesquisa que foi feita pelos códigos da Torá. Né? Posso falar aqui, Carla? Qual é o seu nome espiritual, né? Que apareceu lá na pesquisa dos códigos, né? Que eu fiz para você. Apareceu lá cruzando, né? O nome dela, Esther, né? Esther, nome espiritual dela. Muito bem. A Yane tá dizendo assim: reconectar a alma pelo nome. Uhum. Isso. Que quando você então muda o nome, né? Você puxa uma centelha da alma raiz e faz a reconexão da sua própria alma com essa centelha com a árvore da vida. Então inspira, né? Para que a gente possa seguir, né? Acertar o nosso caminho espiritual. Então o nome correto é importante, porque como eu disse, o nome é o Tsinur, é o canal, né, que recebe a luz da árvore da vida. A Carla disse assim, pode revelar sim. Obrigado, Carla, já dedei aqui. Muito bem. Então, né, é isso, né? Essa questão é muito importante, né? Até tinha uma piada aí rolando, né? É uma história falsa, né? Que certos pais, né, tinham dado ao seu filho recém-nascido o nome de Facebook. Muita gente acreditou nisso, mas era falsa essa história. Você imagina dar o nome da criança de Facebook, né? Mas tem nomes aí, né? Eu já vi nomes do tipo Roberasmo, por exemplo. Roberasmo. Por quê? Porque a mãe da criança era fã do Roberto e do Erasmo Carlos. Aí juntou e deu o nome para a criança de Roberasmo, né? Então, infelizmente, por falta de conhecimento, né, as pessoas acabam fazendo uma conexão errada. Como eu disse outro dia, os antigos cabalistas, né, quando tinha uma pessoa doente, por exemplo, né, eles vinham e a primeira coisa que eles faziam era mudar o nome da pessoa. Por quê? Porque o Talmud diz que 4 coisas podem salvar a vida de uma pessoa, né? Uma delas é a mudança de nome. Por quê? Porque quando mudavam o nome da pessoa, davam um apelido espiritual para aquela pessoa, né? Então puxavam uma centelha da alma raiz. Por quê? Porque a nossa alma ela é formada por muitas centelhas, como tudo no universo, né? É formado por átomos, muitos átomos juntos, né, para formar a matéria. A alma também é formada por muitas centelhas que se unem para formar a alma, né? E aí, então, tem lá uma centelhinha que caiu no domínio das clipotes, das cascas negativas, e então provoca com que a pessoa fique doente. E aquela centelha precisa ser levantada do mundo das clipotes, né? Então, muda o nome da pessoa, puxa uma centelha da alma raiz, aquela alma vem e entra por reencarnação na pessoa, e ajuda a levantar a centelha da alma da pessoa que caiu no mundo negativo, começando então a provocar a cura, né? Olha como o nome é extremamente importante, né? Mais alguma pergunta? Todo mundo já perguntou? Se tiver mais alguém, tiver com alguma dúvida, é para isso que nós temos essas ferramentas maravilhosas para podermos interagir com as pessoas, né? Meditação, caminho mais nobre para o despertar. O Shalom Kadosh está dizendo aqui. Sim, a meditação é o caminho mais nobre, né, para nos descobrirmos e reconectarmos a nossa alma. Quando Hashem chamou Abraham, né, está escrito, né, na tradução, erroneamente, que Deus disse para ele, né, sai da tua terra, da tua parentela, ou da tua parentela, da tua terra, e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Isso tudo é espiritual. Na verdade, o que Deus disse para Abraham foi Lech Lecha. Lech Lecha significa parta para ti mesmo.
e você vai descobrir o Criador. Porque o Criador não está lá fora, o Criador está aqui dentro. E nós precisamos entrar para dentro para descobrirmos o Criador. E o nome, né, é um caminho para isso. E a meditação é outra, né? Muito bem. Numa próxima conferência, eu pretendo falar sobre os segredos do nome de Deus de 42 letras, né? Popularmente, esotericamente conhecido como Ana Bekoar, ou Ana Bekoar, né? Quero falar um pouco dos mistérios, né, desse nome divino poderoso, né, que pode realizar muitos milagres nas nossas vidas. A Carla está dizendo, durante a meditação o nome deve ser dito em voz alta ou sussurrado, tá? Como um mantra para haver uma melhor conexão, sim. Você pode se apresentar como, por exemplo, a pessoa chama Shilomo, que é Salomão, né? Ani Shilomo, Ani Shilomo, eu sou Shilomo, né? Ani Esther, eu sou Esther. Ani Shalom Kadosh, eu sou Shalom Kadosh, né? Ajuda a assumir a identidade do nome espiritual e fazer a conexão. Vamos ver aqui se alguém mais quer fazer alguma pergunta. Se não tiver, nós vamos então encerrar essa nossa pequena conferência, né, online, aqui no meu Rader, né, lugar onde eu escrevo, medito, faço todo o trabalho de compartilhar a sabedoria com o mundo todo. Agora nós temos até pessoas na França nos seguindo e aprendendo conosco, né? Inclusive nós estamos ganhando um site na França que vai estar publicando toda a sabedoria que nós temos compartilhado aqui em francês. Vai chamar Lebru Le Lotus. Acho que é mais ou menos assim. Não sou, né, bom em francês, né? É o hebreu sobre a Lotus, né? A Lotus, que é Malhut, e que o Zohar chama de comunidade de Israel, né? Que é o mundo todo. O Carlos está dizendo assim, o Carlos Noah, se a humanidade se tornasse sábia e conhecedora de sua verdadeira essência, quem é que nos controlaria? Exato, né? Você não ia precisar de um rótulo, né? Aquele rótulo que diz, eu sou cristão, eu sou judeu, eu sou muçulmano, eu sou espírita. Esses rótulos desapareceriam, porque você conheceria a sua verdadeira essência e estaria bebendo água da sua própria cisterna, né? Na sua própria alma, conectado com o sagrado e com o todo, né? Sem precisar de intermediários, né? Você não ia precisar de um rótulo de jeito nenhum. Muito bem, Carlos, muito obrigado pelo comentário, né? O Felipe está dizendo assim, Todarabá, puxa, muito feliz. Ainda vá Bevacachá, Felipe. Muito obrigado, eu agradeço, né? O Wander está dizendo assim, Rabi, depois fala sobre orar em voz alta e orar só mentalmente, porque dizem que se orarmos em voz alta, os demônios podem ouvir e atrapalhar a nossa conexão. Os anjos também, meu querido, não é só os Shedim, não, né? Algumas preces devem ser sussurradas, mas a melhor maneira de fazer uma prece, né, é utilizar as orações hebraicas, né, e aramaicas, principalmente o aramaico, porque o Zohar esclarece que os anjos não entendem o aramaico, nem os demônios. Então eles não podem usar a sua prece como uma escada, né, como nós lemos aqui sobre Rabi Akiva, né, para ascender ou descender. Então é importante aprender. Hoje em dia nós temos várias ferramentas que podem nos ensinar, né? Por exemplo, no YouTube, né? Se você procurar orações em hebraico e tal, você vai aprender muita coisa, né? O Brau está dizendo assim, a física quântica tem algo com a Kabbalah, mestre? Com certeza, né? A física quântica emergiu da Kabbalah. Você pode ter certeza disso, absoluta, não tenha dúvida, né, de que a mecânica quântica está ligada com Kabbalah, né? Tem até um artigo no nosso blog lá, né, na comunidade do deserto, né, e também lá no Hebreu sobre a Lotus, né, chamado Abraão, o saltador quântico, né, onde eu explico e revelo que Abraão tinha a habilidade de se deslocar de um lugar para o outro instantaneamente,
né, sumindo em um lugar e aparecendo no outro. Habilidade que é dada ao nome de Kiftsat Aderar, o saltador do caminho, né, o saltador de dimensões. Foi assim que Abraão salvou Ló em Sodoma e Gomorra, né? Ele projetou-se, né, e apareceu na forma de duas criaturas angélicas que guiaram, né, Ló e sua família para fora de Sodoma e Amorá, né, lá do que foi destruída depois, né? A Eliana está dizendo assim: eu estou redescobrindo isso há tempo. Que bom, né? Ótimo, muito bem, Eliana. E vamos seguir para o deserto, né? Para aprendermos esses mistérios espirituais, né? E fazermos a nossa reconexão com o todo, né? Como Abraão fez, né? Wander, é muito bom. Vou ter que sair agora, mestre, mas agradeço muito. Vai com o Criador? É isso que a gente diz? Não. O Criador já está em você, né? Qualquer lugar que você vai, você leva o Criador. Então não tem sentido dizer vá com Deus. Muito bem. Ótimo, né? O Shalom Kadosh, então, cada nome é revelado, né, em um palácio, né, superado, ele está dizendo aqui. Muito bem, né? 46 minutos de conferência. Vamos terminar então lendo o Zohar, né? Recitando o Zohar, aquela mesma porção que eu recitei no princípio, né? Lembrando que você pode encontrar essa sabedoria no meu livro, né? Gilgulim, o Portal das Reencarnações, aqui, né? E tem lá no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br, e você vai aprender muitos mistérios da reencarnação com essa pequena publicação que nós temos lá no Clube de Autores, né? E então, falando até um pouquinho sobre o livro, né? Aqui tem a imagem, né? Você vê as almas caminhando para dentro do túnel, né? E no túnel tem a menorá, e atrás da menorá a figura de Adão, né? E aqui está escrito, né? E se você olhar para Adão, não poderá voltar à vida, que é o que o Zohar diz, né? Muito bem. Mas o Zohar também diz: uma pessoa entrou na caverna e viu Adão e não morreu. Quem será que foi essa pessoa? Alguém tem uma ideia de quem foi essa pessoa que olhou para Adão e não morreu? O próprio Abraão. E por quê? Porque Abraão era a reencarnação de Adão. Muito bem, né? O Cacá Pinheiro está dizendo aqui a nossa sentença, né? O nosso verso místico, né? A polidez vem das cidades, a sabedoria do deserto. Hazá e Laá. Muito bem. Então, vamos terminar aqui recitando o Zohar. Ve'ahi kad hava patach Rabi Akiva b'maaseh merkava pomea hava Sinai ve'kaleh hava sulam teveia malachim salkin ve'nachtim bekol dibur ve'dibur dile hava hahiv aleia malach metatron, né? E quando Rabi Akiva abria, falando dos trabalhos da carruagem divina, sua boca estava no Sinai, e sua fala era uma escada pelo qual os anjos ascendiam e descendiam, e em cada discurso seu, o anjo Metatron cavalgava sobre as suas palavras. Hazá e Laá, boa noite e muita realização para todos nós. Shalom.